Centro Educativo Municipal, Desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 18, disciplina Matemática, 5º ano A. Data: 21/7/2020. Professor Erismar Souza. Adição e subtração com números naturais. Mais atividades e problemas, parte 2. Na videoaula anterior, nós vimos mais atividades e problemas, que eu disse que é uma espécie de revisão dos conteúdos que a gente já tinha visto, certo? E agora nós vamos trazer a correção para vocês. Da página... Vamos dar uma olhadinha aqui, que eu dividi em várias páginas. Ok. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Página 72 e 73, né? Então, aqui na primeira página, deslocamento e localização. Vamos descobrir qual das 3 casas é de Lulu. Para isso, saia do 9 e passe de um número para o seguinte, sempre adicionando 3, até chegar à casa de Lulu. Nós vamos ter que descobrir qual dessas casinhas dele. Se é a de número 32, a 34 ou a 33. Se é a vermelha, a azul ou a verde. Não é isso? Olha só. Lulu tá aí no 9. Nós vamos ter que ir somando com 3. É muito fácil. Você tem 9, soma mais 3. 9, 10, 11, 12. Então, sai aqui do 9 e venho até o 12. Agora, nós vamos somar 12 mais 3. 12 mais 3, 13, 14, 15. Então, eu saio aqui do 12, continuo e vou até o 15. Depois, eu somo 15 mais 3. 16, 17, 18. Então, eu vou até a casinha 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. E 30 mais 3, 33. Chegamos na casa de Lulu, não é isso? Que é a casinha de número 33. Qual é a cor da casa de Lulu? Então, tá aí a resposta, né? Qual é a cor da casa? Verde. É isso que vocês deveriam ter colocado aí como resposta. Quem acertou, coloca o certinho na questão. Quem errou, faça a correção, tá certo? Vamos seguir adiante. Sétima questão. Possibilidades. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, quando o motorista é multado, ele recebe uma quantidade de pontos de acordo com a infração cometida. Veja o gráfico. Tá aí o gráfico, que até na videoaula passada eu mostrei, até ele é ampliado para vocês, mas tem aí no livro de vocês para poder acompanhar. Em laranja são as pontuações de infrações de trânsito gravíssima, que é representada pela letra G maiúscula. Grave, tá aí de azul, que vale 5 pontos, né? A gravíssima 7, a grave 5, tá representada de azul e é representada pela letra G minúscula. Média, que é de 4 pontos, está na cor roxa, representada pela letra M minúscula. E leve, que vale 3 pontos, está aí de verde, é representado pela letra L. Então, o motorista perde o direito de dirigir se no período de 1 ano ele acumular 20 pontos ou mais. Faça um levantamento das seguintes situações. Letra A. Quais são todas as possibilidades de um motorista cometer 2 infrações? Em cada possibilidade, calcule o total de pontos correspondentes. Veja algumas. Aí já foi colocado aí do LG, né, o G maiúsculo, que dá 10 pontos. Ou seja, o L é 3 e o G 7 mais 3 dá 10. E MM, se for 2 médias, ou seja, 4 mais 4, 8 pontos. Já estava respondido esse como exemplo, né? Então, as outras possibilidades, pessoal, estão todas aqui. Quem não conseguiu fazer todas, ó, podem acompanhar que elas estão aqui. Ou seja, LL
6 pontos, que são 3 mais 3, que são duas leves, né? MM, que são duas médias. A média é 4, 4 mais 4, 8. GG minúsculo, que são duas frações graves, não é isso? De 5, 5 pontos. 5 mais 5, 10. E temos duas de GG, né? O G maiúsculo agora, que são as gravíssimas, que são de 7 pontos. 7 mais 7, 14. Também existe a possibilidade de ter uma leve e uma média, ou seja, 3 mais 4, 7. Tem a possibilidade também de ter uma leve e uma grave, ou seja, 3 mais 5, 8. Pode ter uma leve e uma gravíssima, ou seja, 3 mais 7, 10. E pode ter também uma média e uma grave, que ou seja, 4 mais 5, 9. Uma média e uma gravíssima, ou seja, 5, vamos ver aqui não, 4. 4 mais 7, 11. E podemos ter a possibilidade também de ter uma grave com uma gravíssima. Ou seja, nesse caso aqui nós teríamos 5 mais 7, que dá 12. Estão aqui todas as possibilidades, viu? Eram essas aqui a resposta. Vocês não conseguiram, dê uma pausa aí e respondam. Tá bom? Basta dar uma pausa que dá para vocês responderem e depois continua o vídeo. B. Uma situação em que o motorista acumule 20 pontos em 4 infrações. Ele tem que cometer 4 infrações para poder dar 20 pontos. Aí tem aqui alguns exemplos. Pode ser 4 gravíssimas, ou seja, 4 vezes 5 pontos, dá 20, né? Pode ser também 2 leves e 2 gravíssimas, ou seja, 3 mais 3, que são 2 leves, mais 7, que são 2 gravíssimas, ou seja, 3 mais 3, 6, mais 7, 13 e mais 7, 20, certo? Aqui são os exemplos. Se vocês conseguiram dessa forma, coloquem aí. Se não, vocês podem fazer a correção. 8ª questão. No início da semana, Mariana tinha R$ 1.275 na conta bancária. Durante a semana, ela fez uma retirada de R$ 225 e um depósito de 492 e outra retirada de 166. Qual foi o saldo bancário dela no final da semana, considerando apenas esse depósito e essas retiradas? Então, o valor, pessoal, foi de 1.376. Aqui tem todas as continhas mostrando como se chegou a esse resultado. Eu expliquei para vocês como que foi, né? Ora, se no início da semana a Mariana tinha 1.275, como fala aqui na conta, e ela fez uma retirada de 225 e um depósito de 492 e outra retirada de 166, eu poderia logo somar as retiradas, não é isso? 225 mais 166, e depois eu subtraía 1.275 de 391, que seria essa soma. Ia ter 884 e somava mais o outro depósito. Ou então, vocês poderiam fazer o quê? Olha aqui as 3 formas que estão mostrando. Ou vocês poderiam seguir a sequência, ó, igual eu expliquei na videoaula anterior. Se eu tenho 1.275 e eu tenho que tirar 225, então eu tiro logo, como mostra aqui nessa última, ó. E eu obtive 1.050. Desses 1.050 que eu retirei, depois eu depositei mais 492. No caso aqui foi a Mariana. Estou supondo como se fosse eu. Então dá 1.542, porque eu tirei, mas depois depositei de novo, coloquei mais. E mais no final eu tirei novamente. Eu obtive esse valor aqui e eu tirei mais 166. Então sobrou 1.376. Tá bom? Vocês podem conferir a continha. Aí existem 3 maneiras de calcular, mas vocês podem fazer essa daqui, que é a que a gente mais usa. Eu acredito que a maioria fez, porque eu recebi algumas e estavam corretas, viu? Quem não fez, não conseguiu fazer toda, das que eu dei uma observada, vocês façam a correção agora. Vê como vocês sabem. Vocês me enviam a atividade, eu avalio se realmente vocês estão fazendo. O que teve de errado é justamente na próxima videoaula que a gente tem para poder explicar. Né? Porque não tem como eu estar explicando para cada um, questão por questão toda vez. Então, é tudo aqui no coletivo. É essa explicação aqui, coletiva, certo? Então, cálculo mental.
Veja as dicas de Carlos para efetuar mentalmente 375 mais 199 e 224 menos 98. Eu mostrei para vocês aqui que é umas formas que ele utiliza, né? Aquela que a gente viu também numa aula anterior, de acrescentar o 1 ou 2 para poder deixar o número arredondado, né? E depois dar o mesmo resultado. Só que aqui não precisava vocês fazer desse jeito, não. Bastava vocês fazer direto mesmo, tá bom? Somava 277 mais 198. Eu vi algumas respostas aí também que me enviaram que estavam corretas. Na letra B, 330 menos 97. E na letra C, 41 menos 19. Estão aí as respostas. 475, 233 e 22. Agora aí foi respondido da forma que o Carlos fez, tá bom? Mas vocês não precisavam ter feito dessa maneirinha, não. Se vocês fizessem da outra forma também, eu considero correto, pois existem várias maneiras de poder responder uma operação matemática, uma situação, tá bom? Vamos continuar. 10ª. Invente um problema cuja resolução seja feita com uma adição e uma subtração e que tenha o número 200 como resposta, né? Eu até dei uma dicasinha também na aula passada. Escreva e resolva o problema, mas aí cada um de vocês iam fazer. Eu vi os que fizeram, tá bom? Até coloquei ok lá. Aí aqui é um exemplo, ó. João tinha R$230 e comprou um caderno por R$12 e uma caixa de lápis de cor por 18. Com que quantia João ficou? Com R$200, ora, porque se ele tinha 230 e ele gastou 12 com um caderno e uma caixa de lápis de cor de 18, 12 mais 18, 30, 230 menos 30 dá 200. Mas poderia ser feito também daquela outra maneira bem mais simples que eu mostrei para vocês, que, por exemplo, tem que dar 200, né? João tinha, seja uma adição e uma subtração, né? João tinha R$100, então tinha 200, ganhou 100, mas depois gastou R$100 para comprar um brinquedo ou um material que ele precisasse, certo? Então daria também os 200, mas cada um faria aqui do jeito que achasse melhor porque é pessoal. As informações, as atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno. Capriche na letra para que sejam compreendidas e use o livro didático de matemática como suporte das páginas 72 e 73, que foram justamente essas que nós respondemos, tá bom? Então, nossa videoaula de matemática vai terminando aqui. Como tinha muita atividade de arte, como vocês viram ali, tá bom? Hoje foi só a correção de matemática. Na próxima videoaula a gente vai trazer mais atividades. Encerramos por aqui.